Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória da doutora da Igreja, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila viveu há 500 anos atrás, mas com os seus tão somente 67 anos de vida, ela conseguiu não somente reformar o Carmelo, mas deixar um legado para a Igreja inteira. O que é que a gente pode aprender de Santa Teresa d'Ávila? Qual é o seu legado? Qual é a sua, o seu ensinamento? Bom, a primeira coisa, a gente tem que ver a vida dela. Santa Teresa d'Ávila nasceu na Espanha, 500 anos atrás, como eu disse, em 1515, e tinha pais muito virtuosos. A sua mãe, no entanto, Beatriz, morreu logo cedo, e Santa Teresa, olhando para uma imagem da Virgem Maria, se dedicou a ela, dizendo que ela seria sua mãe. E de fato Nossa Senhora cuidou muito de Santa Teresa. O seu pai, Alonso, era um homem de muita virtude, deu a ela uma boa educação e queria um bom casamento para ela. No entanto, através da formação que Santa Teresa recebeu com as agostinianas de Ávila, ela começou a querer se dedicar a Deus, a se entregar a Deus completamente. Mas não queria ser agostiniana, queria entrar no Carmelo, ser carmelita. O pai não deu a ela a permissão, ela, no entanto, saiu às escondidas. Interessante que ela escolheu o dia de finados, dia 2 de novembro, para entrar no Carmelo. Ela tinha então 20 anos de idade. E ela diz que foi um esforço tão grande que os ossos dela se desconjuntavam quando ela entrou no Carmelo. Depois o pai aceitou a sua vocação, mas ela ficou logo doente. Uma doença estranha que não se sabia qual era a cura. Então o pai pediu permissão para levar Santa Teresa, que então se chamava Dona Teresa de Ahumada. As carmelitas naquela época podiam conservar os seus títulos de nobreza. Pediu para levá-la para um tratamento. E ela foi fazer um tratamento da sua doença. Neste caminho foi que o seu tio Pedro deu para ela um livro de espiritualidade, chamado de Terceiro Abecedário. O Terceiro Abecedário de Osuna foi importante para Santa Teresa d'Ávila, por quê? Porque ensinou a ela o que é o recolhimento. Como é que ela podia fazer para fazer oração pessoal. Então, Deus mandou essa doença, e foi uma doença providencial para Santa Teresa d'Ávila, porque enquanto a comunidade carmelita vivia a sua vida regular, Santa Teresa, por causa da doença, tinha mais tempo para rezar, para estar sozinha com Deus. E Deus começou a fazer, dentro dela, uma transformação extraordinária, uma coisa fantástica. E foi assim que, nos próximos 19 anos, Santa Teresa foi rezando. Ela não tinha diretor espiritual, ela não tinha ninguém que a aconselhasse, que soubesse realmente dizer o que estava acontecendo com ela na vida de oração, mas ela foi de uma determinada determinação. E aqui a primeira lição de Santa Teresa d'Ávila, que ela ensina no seu livro, Castelo Interior, nas segundas moradas. Ela diz: quando uma pessoa se decide a ter uma vida interior, a ter uma vida de oração, olha, o inferno vai se desatar contra ela, E ela então diz numa outra passagem: olha, murmure quem murmurar, reclame quem reclamar, mesmo que lhe faltem as forças, mesmo que o mundo caia em cima de você, não volte atrás. Continue a rezar. Continue nesta determinada determinação de rezar.
E essa é a primeira lição, né, dessa grande doutora. Ou seja, a necessidade da vida de oração. Se nós quisermos ser santos, meus irmãos, não nos iludamos. Ninguém será santo sem rezar e sem rezar muito. Por quê? Porque é necessário você dar a Deus, né, a possibilidade de transformar o seu coração. Só existem santos se houver ação divina dentro do coração das pessoas. Então, esta ação divina, ela acontece, né, tecnicamente falando, a gente em teologia chama isso de graças atuais. Essas graças atuais, elas acontecem normalmente no lugar onde as graças atuais estão, que é a vida de oração. Então, saber receber bem os sacramentos, confessar bem, comungar bem, mas sobretudo rezar generosamente e estar disposto a, na oração, deixar Deus ir transformando sua vida para que as virtudes, né, venham aparecendo. Santa Teresa, então, depois de 19 anos de oração, né, ela viu acontecer dentro dela uma transformação extraordinária. É aquilo que nós chamamos de a conversão de Santa Teresa, né? Um dia, rezando na frente de uma imagem de Jesus flagelado, ela então vê uma transformação interior, uma passagem dentro dela, onde ela começa a dar passos de gigante e a crescer cada vez mais na vida de oração. Essa vida de oração dela, ela começou a descrever num livro chamado Livro da Vida. Exatamente porque ela não tinha diretor espiritual, ela começou a escrever a sua vida interior para ver se encontrava alguém que, lendo aquilo, soubesse o que estava acontecendo com ela. Pois bem, eis aí a grande providência de Deus. Com Santa Teresa d'Ávila, pela primeira vez na história da Igreja, depois de 1500 anos, nós vimos um santo que descreveu o seu processo de santificação. Como que ela se tornou santa. E a partir daí, nós temos agora um parâmetro de estudo, digamos assim. Seguindo a vida interior de Santa Teresa, a gente descobre como que é o caminho de santidade para todos. Porque existe ali uma estrutura de transformação espiritual. O que é que você pode tirar para a sua vida desta festa, desta extraordinária santa e doutora da Igreja? É belíssimo ler o livro da vida, todas as manifestações místicas extraordinárias e as grandes virtudes de Santa Teresa. Mas é importante que você enxergue que você é chamado a uma vida de santidade. Pode ser que você não receba as manifestações extraordinárias que recebeu Santa Teresa, né? De levitar, de ser transverberada, de ter visões, êxtases extraordinários. Pode ser que o seu caminho seja um caminho mais ordinário e comum, como, por exemplo, a sua discípula Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas uma coisa é certa, e isso é para todos: ninguém será santo sem vida de oração. Ninguém será santo sem grande intimidade com Jesus. Ninguém será santo sem se dispor na oração a receber Deus que age, que atua, que transforma e que vai fazendo com que a nossa vontade se funda na sua santa e divina vontade. Como Jesus, no Horto das Oliveiras, que colocou sua vontade humana à disposição da vontade divina, mesmo com grande agonia, também nós somos chamados a transformar nossas vontades desordenadas e nossos caprichos na única e verdadeira vontade de Deus. E é a oração quem faz isso em nós. Que Santa Teresa d'Ávila nos abençoe do céu e nos dê a graça de rezar e rezar bem, rezar amorosamente, rezar constantemente, sem desistir, nesse relacionamento de amor, nesse trato de amizade, como ela costumava dizer, com Jesus. Nós seremos transformados naquele que amamos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.